bem-vindo, seja bem-vindo à nossa casa. Mas também gostaria de lamentar, porque é a primeira vez que o senhor pisa aqui, neste espaço, enquanto nós estamos nesses 12 meses de mandato. Acredito que a independência que faz necessária na relação entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a Câmara Municipal de Vereadores, ela não precisa ser tão distante assim. E eu registro esse lamento da sua ausência, porque também registro que todos não, mas a maioria absoluta dos projetos que vieram do Executivo vieram para nós, vereadores, em regime de urgência, o que, na minha opinião, e na opinião de bastante gente da cidade de Vitória, demonstra uma falta de colaboração entre a Casa Legislativa e a Prefeitura Municipal. Inclusive, projetos que poderiam ser melhores discutidos e ter um apoio maior da sociedade. Então, acredito que isso pode ser modificado e melhorado para os próximos anos, para que você esteja aqui mais presente, não apenas nas prestações de conta, que são, de fato, uma obrigação, mas que esteja aqui dialogando com os vereadores, com a importância e com o respeito que eu acredito que nós merecemos. Digo também que esses projetos que vieram em regime de urgência, algumas vezes não foram conversados, inclusive com os conselhos municipais da cidade. Conselhos esses que eu acredito serem fundamentais para a nossa cidade. Registro aqui 2 projetos específicos, o da Casa Rosa, que não foi dialogado com o comum, e o da ampliação das consultas, que o Conselho de Saúde também não foi consultado na época da elaboração do projeto, e que teria sido ainda mais positivo. Um projeto que, inclusive, eu votei a favor, porque nós temos uma demanda represada de consultas que precisava ser realizada, mas que poderia ser um projeto melhor conversado. E, nesse sentido, tem sempre se dito muito que o diálogo é um braço forte dessa gestão. E, infelizmente, em muitos aspectos eu não posso concordar, porque acho que falta diálogo. Dito isso, queria elaborar as minhas perguntas, que são aproximadamente 7, nos 5 minutos que eu tenho direito, Davi, parar e depois fazer algumas outras. Eu acho que fica mais tranquilo. Então, se você puder marcar, me avisar aí quando estiver faltando 3 minutos, eu encerro e depois passo para o prefeito e retorno a minha fala. No que diz respeito a pessoal, também nos preocupa muito, e eu fiz essa fala algumas vezes aqui em plenário, de que é dito com muito orgulho pela gestão de que cortaram cargos comissionados. Mas, infelizmente, essa atitude e diversas outras medidas de austeridade da Prefeitura fez com que servidores estivessem sobrecarregados, atendimento tivesse prazo aumentado, especialmente, por exemplo, nas unidades de saúde dos pronto-atendimentos. E a gente viu de perto essa situação. Os servidores estão sem acesso às progressões previstas nos planos de cargos de salários, a ação afirmada pelo secretário Aridelmo aqui na sessão especial que a gente discutiu a LOA. Então, a minha pergunta para o prefeito é: como pretende tratar a questão dos servidores no ano de 2022, tanto na questão da reposição da inflação, visando abordar as perdas que se acumularam e o provimento de pessoal em diversos setores da PMV? Temos previsão de concursos públicos e chamamento para os concursos que já estão em andamento. Só para citar um exemplo, a Saúde, em 2020, contava com 3.090 servidores e, segundo o Portal das Transparências, hoje nós temos 2.851, ou seja, 230 servidores a menos, que, com certeza, sobrecarregam o nosso sistema. Sobre a reforma da Previdência, também gostaria de deixar registrado a importância e o descontentamento de uma parte significativa da população com este projeto que foi apresentado para nós no dia 4 de janeiro. Digo isso porque, dos 5.000 servidores aposentados, apenas 50% recebe de 1 a 3 salários mínimos. Apenas 75 pessoas recebem mais de R$20.000. O prefeito deu uma declaração um pouco polêmica em determinado momento, dizendo que os aposentados eram... Me lembra a palavra? Enfim, foi uma palavra equivocada, e eu acredito que isso não representa, na verdade, a sociedade. E eu lamento, inclusive, ouvir que, enquanto a oposição estiver junto das negociações, os aposentados não seriam atendidos. Isso não foi dito pelo prefeito, mas foi o que nós ouvimos enquanto rumores. Então, gostaria de que esses rumores fossem esclarecidos. Vou deixar essas 2 perguntas que são mais simbólicas e depois eu termino na minha próxima parte de intervenção. O que eu venho dizendo aqui também sobre as urgências é que a gente sabe que, ainda que não tenha vindo diretamente de um pedido do Executivo, as orientações elas são dadas de uma maneira bem clara para a base.
Então, fica a minha crítica também aos vereadores, nesse sentido, tenho feito essa crítica desde o dia 4 de janeiro, mas eu acho que o Executivo tem dado sinais da necessidade das urgências e os projetos poderiam ser construídos de uma maneira mais coletiva. Digo isso, mais uma vez, reforçando a importância dos conselhos, em ouvir os conselhos e construir os projetos, porque levar o projeto pronto para o Conselho a 3 dias da inauguração da Casa Rosa não me parece o tipo de política melhor que poderia ser feita para a cidade de Vitória. Mas, continuando, algumas das minhas perguntas. A saúde de Vitória tem sido o ponto de maior insatisfação da cidade. A dificuldade em manter profissionais na rede, precisamos de melhores salários, de melhores condições de trabalho, inclusive de infraestrutura. Qual é a solução urgente que tem sido pensada pela gestão? Porque a gente sabe que a gente precisa de soluções de longo prazo, mas quais são as soluções urgentes? Me preocupa muito porque o prefeito repetiu várias vezes que a iniciativa privada seria uma dessas soluções. Mas a gente sabe que o Serviço Público de Vitória, inclusive a nossa capacidade de vacinação e todo o bem que foi feito com a Rede Bem-Estar, a reestruturação dessa saúde que foi feita ao longo de várias gestões, ela garantiu que Vitória esteja hoje no topo da vacinação. Então, o vínculo com a comunidade está muito ligado à qualidade do serviço público e dos servidores que estão ocupando esse espaço. Então, queria entender um pouco quais são as outras soluções que não sejam da iniciativa privada. Obrigado. Só mais umas perguntas. Okay. Outras questões. A cidade de Vitória está passando por uma dificuldade muito grande no que diz respeito à habitação. Nós temos, por exemplo, algumas ocupações em prédios privados, em prédios públicos, como a ocupação Chico Prego, que a gente tem pedido muito a atenção da Prefeitura Municipal de Vitória nesse sentido. E temos previsão para novos programas de habitação, para abertura de que novas famílias sejam cadastradas. O que está sendo pensado para habitação para as famílias em maior vulnerabilidade na cidade de Vitória? Mais uma pergunta. Muitas obras que estão sendo anunciadas por essa nova gestão, elas têm recurso advindo da gestão passada, do BID, que foi um investimento, que foi um empréstimo, na verdade, né? Que o prefeito Luciano Rezende realizou e que foi muito criticado pelo secretário Aridelmo em determinados momentos. Eu queria entender quais das obras que estão sendo anunciadas pela prefeitura que são de recursos do BID, dessas de 450 milhões, as maiores de maior porte, e quais que são com recurso próprio dessas redução de custos que foram colocadas. E, por último, mas não menos importante, o restaurante popular. Nós temos notícias, datas, nós podemos nos programar. A população de Vitória clama muito pelo restaurante popular, que é um equipamento fundamental e que, neste momento, pós-pandemia, ou nem sei se a gente pode dizer corretamente pós-pandemia ainda, mas não podemos. Mas, neste momento, se faz muito importante para a segurança alimentar e nutricional. Nós temos uma previsão, e só por um último minuto, Davi, 30 segundinhos, já que alguns vereadores também se excederam, tenho certeza que vai me permitir falar, finalizar dizendo que eu jamais serei oposição à cidade. Eu tenho falado isso desde a primeira vez, desde a primeira ordem de serviço. Eu estive presente, alguns vereadores até me questionavam assim, mas se você é oposição, o que você está fazendo aqui? Eu estarei presente em todos os momentos em que for convidada para debater, para questionar, para construir. Eu desejo o melhor para a cidade de Vitória e acredito que o meu mandato tem, inclusive, essa responsabilidade de fiscalizar, de criticar e de ajudar todos que estão aqui a seguir no melhor caminho para a cidade. Então, eu sempre falo isso, faço as minhas críticas da maneira mais respeitosa, agradeço os secretários, que das vezes que os procurei, quase todos, preciso deixar registrado, foram muito educados, me atenderam, me respeitaram muito, e eu acredito que é assim que a gente faz uma gestão, dialogando mais, melhorando, que é isso que a cidade de Vitória espera de mim, do meu mandato e de todos vocês.